Junho de 1944. Operação Bagration. A história conhece muitos duelos de tanques heróicos, mas o que aconteceu naquele dia, num pântano sem nome, os historiadores preferem chamar de desmantelamento de engenharia. O ISU-152 contra uma coluna alemã inteira. Chances de sobrevivência: nenhuma. A tripulação soviética tinha uma escolha: morrer heroicamente na troca de tiros, ou fazer algo que mudaria para sempre a paisagem daquela região. O comandante escolheu a segunda opção. Ele ordenou ao artilheiro que mirasse não nos tanques, mas numa velha comporta de concreto. Por que gastar um projétil precioso num pedaço de parede quando o inimigo está atacando? A resposta a essa pergunta esconde uma astúcia aterrorizante. Vocês verão como 5 projéteis podem destruir mais inimigos do que um regimento inteiro de artilharia. E por que os alemães que sobreviveram invejaram os mortos? Foi a armadilha mais suja e genial daquela guerra. Ano de 1944. Junho. Bielorrússia. Era um tempo e um lugar onde a geografia deixara de ser apenas paisagem para se tornar um personagem da guerra. A Operação Bagration desenrolava-se não como um épico heróico, mas como um gigantesco mecanismo industrial de trituração de matéria. Os grupos de exército centro não estavam apenas recuando, estavam sendo esmagados pela prensa da artilharia e das cunhas blindadas soviéticas. Mas ali, na baixada, perto do pântano sem nome, a escala da ofensiva não importava. Ali funcionava uma outra física, local, sem saída. A pesada artilharia autopropulsada ISU-152 parou no meio do arbusto denso, como um predador pré-histórico preso num poço de piche. A tripulação não a chamava de tanque. Um tanque perdoa erros. Um tanque tem uma torre e o direito de manobra. Aquela máquina era um reparo autopropulsado para o obuseiro canhão ML-20S. 46 toneladas de liga de aço, criadas com um único objetivo: entregar energia cinética onde o concreto e a blindagem se consideravam invulneráveis. Os soldados chamavam-na de caçador de feras. Os engenheiros chamavam-na de instrumento para demolição de fortificações. Mas agora, esse instrumento estava sem energia. O ponteiro do medidor de combustível repousava no limitador, morto. Nos tanques, apenas vapores de diesel e sedimentos. O motor, um diesel V2IS de 12 cilindros, estava silencioso. Sem combustível, o coração da máquina, pesando 1 tonelada, transformava-se num pedaço inútil de ferro fundido. Estávamos parados. As lagartas afundaram 15 centímetros no solo viscoso. O pântano que nos cercava exalava umidade e podridão. A topografia daquela área era aliada apenas de quem sabia ler um mapa não como um desenho, mas como um esquema de drenagem. O comandante Smirnov sabia. Ele fora engenheiro civil naquela vida passada, onde as fundações eram preenchidas com concreto e não com sangue. Agora ele olhava para o mapa e seu cérebro traduzia automaticamente os símbolos convencionais em coeficientes de permeabilidade. Estávamos isolados. O rádio engasgava com estática. O éter estava vazio, assim como nossos tanques de combustível. Ao redor, apenas uma névoa cinza e densa, parecida com algodão molhado. Ela abafava os sons e distorcia as distâncias. Visibilidade: menos de 50 metros. Aquela neblina era nosso único abrigo e nossa prisão. Se a aviação alemã subisse aos céus, seríamos apenas um alvo imóvel sobre um fundo de lama verde. Mas o céu estava baixo, cor de chumbo, pressionando as escotilhas. Dentro do compartimento de combate, cheirava a metal aquecido, óleo de arma e corpos não lavados. O aperto ali era uma característica de projeto. Cada centímetro cúbico de espaço fora roubado da tripulação em favor dos mecanismos. A culatra do canhão ocupava metade da cabine. Era o altar ao qual servíamos. Olhei para o compartimento de munição. Nele, bocejava o vazio. Dos 20 disparos regulamentares, restavam 5. 5 argumentos de munição separada.
3 projéteis de alto explosivo 53 OF-542 perfurantes de concreto. Não eram apenas números. Cada projétil pesava 48 quilos. 48 quilos de morte, embalados em aço e explosivos. O municiador, Sargento Ryabov, estava sentado com as costas apoiadas na lateral. Ele tinha 22 anos, mas sua coluna já sabia o que era levantar um saco de cimento a cada 20 segundos de combate. Agora, suas mãos repousavam sobre os joelhos, mas os músculos dos antebraços tremiam levemente. Não era medo. Era a memória fisiológica dos músculos esperando uma nova carga. O peso fantasma do projétil que ainda não fora colocado na culatra. A guerra não é um ataque de peito aberto. A guerra é logística e escassez. Tínhamos escassez de tudo, exceto de tensão. O medo, numa caixa daquelas, se transforma. Deixa de ser uma emoção e torna-se uma função do organismo. Pulso acelerado para bombear oxigênio mais rápido. Pupilas dilatadas para captar o menor movimento no visor. Suor frio. O sistema de arrefecimento de um gânglio nervoso superaquecido. Ninguém estava histérico. A histeria queima calorias e precisávamos poupar forças. O mecânico motorista Petrov limpava as alavancas de controle com um trapo. Era uma ação sem sentido. As alavancas estavam limpas, mas acalmava. Seus dedos, impregnados de graxa, moviam-se ritmicamente. Ele verificava a pressão do óleo no sistema, embora o motor não estivesse funcionando. Era um ritual de verificação de suporte de vida. Enquanto os ponteiros dos instrumentos existissem, a máquina estava viva. O ISU-152 é um organismo complexo. Se você não respeitar sua mecânica, ela te mata antes do inimigo. Os gases de pólvora após o disparo acumulam-se na cabine, corroendo os olhos e os pulmões se o exaustor não der conta. O recuo de 152 toneladas força sacode o chassi de tal forma que um homem despreparado pode sangrar pelos ouvidos. Nós estávamos preparados. Nossos tímpanos já tinham calejado com o estrondo, e os pulmões acostumaram-se ao gosto amargo da pólvora queimada. Smirnov tirou os olhos do mapa. Seu rosto, marcado por sombras profundas da lâmpada fraca do teto, estava impenetrável. Ele não era um herói de cartaz. Era um mestre de obras num local que precisava ser entregue ou destruído. Em seus olhos não havia fogo patriótico, apenas o cálculo frio de trajetórias e ângulos. Ele sabia. Estávamos numa emboscada com o tanque vazio e 5 projéteis contra o desconhecido. O único caminho através do pântano era a velha estrada de troncos, um aterro de madeira construído antes da guerra. Uma estrada frágil, capaz de suportar uma carroça, mas não uma coluna de tanques. Ou será que suportaria? Smirnov avaliava a capacidade de carga do solo. Lá fora, além da blindagem, o mundo parecia extinto. Mas era um silêncio falso. A terra sob as lagartas vibrava quase imperceptivelmente. Não era tremor de frio. Em algum lugar ali, além da cortina de neblina, milhares de motores trabalhavam. A Operação Bagration empurrava a Wehrmacht para o oeste, e parte dessa avalanche de aço poderia transbordar exatamente aqui, na nossa estrada de troncos, sobre nossos 5 projéteis. O calibre 152 mm é a marreta de Stalin. Ela não dá tiros de aviso. Ela não deixa feridos. Ao atingir um tanque médio com um projétil de alto explosivo, a torre é arrancada do chassi pelo impacto cinético, mesmo que o fusível não detone. Conhecíamos a potência da nossa arma, mas conhecíamos também sua fraqueza. Cadência de tiro de 2 disparos por minuto. No melhor dos casos. Se Ryabov não arrebentasse as costas, se a culatra não travasse, se o artilheiro não errasse, não tínhamos direito ao erro. Cada projétil valia ouro, valia a vida de toda a tripulação. Smirnov fez um gesto ordenando silêncio total. Nós nos transformamos em audição. Tornamo-nos parte do metal esfriando no ar úmido. Naquele silêncio, cada rangido de cinto de couro parecia ensurdecedor. Os segundos pingavam espessos,
como óleo de transmissão no frio. Esperávamos. Não um inimigo. Esperávamos a solução de um problema cujas condições ainda não eram totalmente conhecidas. A neblina lá fora começou a mudar de densidade. Ela não estava mais estática. Rodopiava, impulsionada por correntes de ar quente. Algo grande e quente movia-se através dela. O ISU-152 permanecia imóvel, camuflado com galhos e lama, fundindo-se ao pântano. Não éramos soldados. Éramos o gatilho no mecanismo de uma armadilha prestes a disparar. Mas será que a mola aguentaria? A água na cratera ao lado da lagarta começou a ondular. Smirnov encostou-se ao periscópio panorâmico. Seus dedos pousaram nos volantes de mira, mas não os apertaram. Cedo. A física ensina paciência. A energia potencial deve acumular-se até a massa crítica antes de se transformar em cinética. Nós éramos essa energia, comprimida numa caixa de aço no meio dos pântanos bielorrussos. 5 projéteis, 0 litros de combustível, e uma eternidade até o primeiro tiro. A neblina não apenas escondia o horizonte, ela mudava as leis da percepção. A visão ali, na baixada, tornara-se um rudimento. Os olhos buscavam apoio na brancura leitosa, mas encontravam apenas o vazio. Em compensação, a audição aguçou-se ao limite, compensando a cegueira. O ar úmido e denso do pântano funcionava como um condutor ideal, uma lente acústica ampliando cada sussurro. Primeiro, parecia uma vibração infrassônica. Não se ouvia com os ouvidos, sentia-se com o diafragma. Um zumbido baixo e pesado que fazia os dentes doerem. Estávamos sentados dentro de um ressonador de aço. O chassi do ISU-152, metade mergulhado no solo, funcionava como a membrana de um estetoscópio gigante, pressionado contra o peito de uma terra doente. A terra transmitia o diagnóstico. A morte se aproximava de nós. Morte pesada, mecanizada. Motores. A voz do mecânico Petrov soou como o ranger de metal. Ele não virou a cabeça. Sua nuca estava pressionada contra o encosto blindado do assento. Gasolina. Rotações altas. Não são nossos. Eu agucei os ouvidos. Através do ruído monótono do sangue nos ouvidos, um ritmo começou a surgir. Não era o ronco grave e uniforme dos diesel soviéticos V2. O som era mais agudo, irregular, com o tilintar metálico característico das válvulas. Maybach. Monstros carburados de 12 cilindros, o coração da engenharia de tanques alemã. O som crescia, sobrepunha-se a si mesmo, transformando-se numa parede sólida de zumbido. Não era reconhecimento. O reconhecimento move-se furtivamente. Aqueles vinham como donos, rompendo o cerco, acreditando na sua invulnerabilidade e na força da blindagem. A vibração aumentou. Agora era possível vê-la. O ponteiro do velocímetro, há muito tempo paralisado no zero, tremia miudinho. A poeira acumulada nas juntas entre as placas de blindagem escorria em finos riachos para baixo. Uma lata de graxa, esquecida no chão, deslizou lentamente em direção à divisória do motor. Lagartas, sussurrou o artilheiro, sem tirar os olhos do panorama. Largas. O rangido é característico. Suspensão intercalada. Ele estava certo. O clangor característico das lagartas triturando a madeira da estrada não se confundia com nada. A técnica alemã soava como um britador de pedras. O som de metal roçando em metal, o guincho de rolete sem manutenção, o gemido de transmissões sobrecarregadas. A coluna avançava com dificuldade. Eles arrastavam consigo toneladas de saque, restos de munição, o medo do cerco e a esperança de romper as linhas. Smirnov estava sentado imóvel, com a cabeça inclinada para o lado. Ele contava. Naquele caos de sons, ele isolava veículos individuais, tentando construir na mente o esquema de movimento. O líder é pesado, disse o comandante secamente. Atrás dele mais um. Intervalo. 30 metros. Depois caminhões. Muitos.
Era a matemática da catástrofe. Se deixássemos passar os veículos da frente, a coluna entraria na estrada de troncos. Centenas de soldados, dezenas de unidades de técnica. Se passassem por aqui, por este pântano esquecido por Deus, sairiam na retaguarda da nossa divisão que avançava. Onde agora se instalavam hospitais de campanha e depósitos, onde ninguém esperava um golpe de um punho blindado. Smirnov entendia. Não estávamos apenas numa emboscada. Éramos a única válvula de segurança naquela via. Se a válvula não funcionasse, a pressão romperia o fronte pelo avesso. Distância 400. Petrov falava apenas com os lábios, lendo a vibração das alavancas. Estão na estrada de troncos. Dentro da cabine ficou quente. Não era calor de temperatura, mas psicossomático. A adrenalina era injetada no sangue, exigindo ação. As mãos coçavam para girar o canhão, capturar o som na mira e apertar o gatilho. Mas a guerra de engenharia não tolera histeria. Atirar no som na neblina significa entregar a posição e morrer sem glória, sem causar danos. Tínhamos 5 projéteis, 5 chances de mudar a geometria da batalha. Desperdiçá-los com barulho seria um crime contra a física. O zumbido tornou-se palpável. Parecia que o ar dentro do blindado havia engrossado. Tanques pesados alemães Tiger ou Panther, pelo som não dá para distinguir, ambos rugem como feras. Aproximavam-se da linha invisível. Ouvíamos as toras da estrada estalando sob o peso deles. 60 toneladas de aço alemão pressionavam troncos centenários contra a lama do pântano. Aquele estalo de madeira era mais assustador que tiros. Significava inevitabilidade. Municiador, controle. A voz de Smirnov era seca como uma folha de outono. Autoexplosivo na bandeja. Fusível para ação explosiva. Tampa removida. Respondeu Ryabov. Sua voz não tremia, mas eu via como os nós dos dedos estavam brancos, apertando a barra de proteção. Éramos cegos, mas conhecíamos a anatomia do inimigo. Ouvíamos o motorista do tanque líder trocar a marcha, reduzindo as rotações antes de um trecho difícil. Ouvíamos o uivo forçado dos ventiladores de resfriamento. Estávamos tão perto que parecia que, se abríssemos a escotilha, poderíamos cuspir na blindagem deles. Mas estávamos soldados na nossa caixa. O isolamento era total. O mundo exterior deixara de existir como imagem visual, transformara-se num pesadelo acústico. Clangor, rugido, estalo. A onda sonora pressionava os tímpanos, tentando quebrar a vontade. Dava vontade de gritar para abafar aquele ranger mecânico. Mas a tripulação calava. Era o silêncio de profissionais que sabem. Som é apenas vibração do ar. A ameaça é real, mas o pânico mata mais rápido que o projétil. Smirnov levantou a mão, pedindo atenção absoluta. O ruído dos motores mudou de tonalidade. Eles estavam entrando no trecho reto antes da comporta. A neblina começou a rarear, rasgada pelas correntes de escapamento quente. O quadro sonoro tornou-se nítido como um projeto. Ali o líder. Ali o segundo. Ali a cauda da coluna, perdendo-se no pântano. Ouvíamos a respiração deles. Agora restava ver a carne. O momento em que o som se transforma em imagem é sempre chocante. Você ouve a máquina, desenha-a na imaginação, mas a realidade é sempre mais bruta. O clangor das lagartas transformou-se em dor física. Parecia que passavam direto sobre o nosso teto. A terra sob o ISU tremia inteira. Era um terremoto de escala local, causado pela migração de aço. Éramos um pequeno ponto de resistência num oceano de barulho. E esse oceano preparava-se para nos engolir. Mas tínhamos um quebra-mar. 152 milímetros de argumento, prontos para gritar mais alto que qualquer Maybach. Smirnov não olhava para o inimigo como um soldado. O soldado vê um alvo, a cruz na blindagem, o freio de boca, a fenda de visão. Smirnov olhava como um engenheiro de demolição. Diante dele não havia uma companhia de tanques, mas um problema físico com condições de contorno que tornavam a solução padrão impossível. 5 projéteis.
Era um axioma que não se podia contornar. Um duelo direto com o Tiger líder era uma equação cujo resultado é igual a zero. Digamos que queimemos o líder. 152 milímetros transformarão sua transmissão em sucata. E depois? A carcaça abatida pesando 57 toneladas servirá de excelente barricada para quem vem atrás. Eles simplesmente empurrarão o esqueleto em chamas para o pântano e continuarão o movimento. E nós ficaremos com 4 projéteis contra uma divisão inteira. Isso não é combate. É agonia com adiamento da execução da sentença por 3 minutos. O comandante desgrudou-se da ocular. Na cabine apertada pairava o cheiro de tensão, uma mistura de suor e eletricidade. O cérebro de Smirnov trabalhava em regime de força total, descartando emoções como lastro desnecessário. O medo da morte atrapalha os cálculos. Ele mudou a atenção da coluna alemã para a paisagem. O mapa do terreno em sua cabeça sobrepôs-se à realidade vista através do periscópio. À esquerda, um atoleiro intransponível. À direita, um lago cujo nível de água for elevado pelas chuvas de outono e pela cheia da primavera que nunca baixou. Entre eles, o fio fino da estrada de troncos. E uma velha comporta de concreto do sistema de melhora, construída ainda nos anos 30. Aquela comporta era a chave. Smirnov conhecia aquelas construções. Projeto soviético padrão. Concreto armado, classe de resistência média. Vida útil estimada sem reparo capital, 10 anos. Já estava lá há 15. A água no lago pressionava as comportas com força de milhares de toneladas. A pressão hidrostática buscava uma saída, estufando os pilares de concreto, infiltrando-se nas microfissuras, corroendo a armadura com ferrugem. A barragem era uma arma carregada. Faltava apenas o gatilho. Distância até o líder, 350. A voz do artilheiro Volkov tremia de excitação. Veja a lateral. Ele se expôs. Ângulo ideal. Comandante, permissão para fogo. Volkov era um bom artilheiro. Ele via a vulnerabilidade da blindagem. Ele sabia que a projeção lateral do Tiger era de apenas 80 milímetros de aço vertical. Nosso projétil a atravessaria de ponta a ponta, arrancando o motor junto com a divisória. Era a tentação da solução simples. Matar o inimigo que está na sua frente. Instinto de caçador. Mas a inteligência de engenharia funciona de outra forma. Ela não busca a vulnerabilidade do alvo, mas a vulnerabilidade do sistema. Esqueça o tanque. A voz de Smirnov soou como a batida de um martelo na bigorna. Ríspida, seca, inapelável. Mas, comandante, ele vai escapar! Volkov quase gritava. Suas mãos apertavam convulsivamente os volantes de mira. Temos 100% de chance de acerto! Eu disse esqueça! Smirnov abriu o mapa num rompante, apontando o dedo para um ponto marcado com um círculo azul. Seu alvo não é o tanque. Seu alvo é o concreto. Está vendo a comporta? Na cabine pairou um silêncio pesado como uma lápide. A tripulação digeria a ordem. Atirar em concreto quando na mira há um Tiger gordo e insolente? Parecia loucura. Violação de todos os regulamentos e instintos de autopreservação. Mas Smirnov via o que eles não viam. Ele via vetores de força. O tanque é um ponto local. A represa é uma fonte de energia. Comporta, repetiu Smirnov, silabando cada palavra. Pilar direito. Coluna de suporte do mecanismo de elevação. Distância 200. Nível da água crítico. Se derrubarmos o suporte, a física fará o resto. Ele calculou rapidamente de cabeça a resistência do concreto à compressão. Categoria 200, não mais. O projétil 53OF-540 carrega quase 6 kg de explosivo. Mas o principal não é o TNT. O principal é a energia cinética de um bloco pesando 48 kg, voando a uma velocidade de 600 metros por segundo. Ao atingir uma barreira rígida, essa energia se transforma em calor e destruição da rede cristalina do material. O concreto não é plástico. Ele não flui como o metal. Ele quebra. A onda de choque percorrerá a armadura, esfarelando o aglutinante.
A vibração acabará com as juntas antigas. Volkov, ouça a tarefa. Smirnov falava rápido, mas sem afobação. Não precisamos furar a parede. Precisamos criar ressonância, impacto no terço inferior do suporte, onde a tensão do material é máxima. Entendeu? O artilheiro desgrudou-se lentamente da mira, olhou para o comandante com olhos selvagens e incompreensivos, e depois voltou a colar-se ao ocular. Começou a girar o volante de mira horizontal. A torre do Tiger deslizou para a esquerda. Na cruz de mira, entrou um pilar de concreto cinza e coberto de musgo, semi-oculto pela neblina. Vejo o alvo, respondeu Volkov surdamente. Referência, a rachadura na linha d'água. Entendido. Municiador, verificar o carregamento. Deve ser um tiro só. A represa não dará um segundo. E os alemães também não. A lógica do combate virou de cabeça para baixo. Agora não caçávamos. Realizávamos uma sabotagem de engenharia. Íamos usar a gravidade e a massa da água como aliados. Era uma aposta no efeito cascata. A destruição de um elemento da estrutura levaria ao colapso de avalanche de todo o sistema. O lago, suspenso sobre a estrada, representava milhões de joules de energia potencial. Smirnov pretendia convertê-los em energia cinética de fluxo. Era um risco além do limite. E se o projétil ricocheteasse na superfície inclinada do pilar? E se o concreto fosse mais resistente e deixássemos apenas uma lasca nele? Então os Tigers girariam as torres e nos transformariam numa peneira. Expunhamos a lateral a um golpe de 88 milímetros, ignorando a ameaça direta em prol de uma catástrofe hipotética. Mas o engenheiro sabe, risco é apenas probabilidade multiplicada pelas consequências. Probabilidade de furar a frente do Tiger e parar a coluna com 5 projéteis, 0,0 décimos. Probabilidade de varrê-los a todos com um golpe, 50%. A matemática estava do lado da loucura. Smirnov sentia o chão vibrar sob os pés. A técnica alemã aproximava-se do ponto de não retorno. Eles entravam na estrada de troncos, confiantes em sua invulnerabilidade. Não olhavam para a barragem. Para eles, era apenas um elemento da paisagem, um pedaço de concreto soviético velho. Eles não conheciam resistência dos materiais. Eles não sabiam que aquele concreto gemia sob a carga. Ajustar 0,5, corrigiu Smirnov. Bate na junção, onde a armadura está enferrujada. Deixe a energia do impacto ir para dentro da estrutura. Volkov respirava pesado, com chiado. Suas mãos, acostumadas a pegar alvos em movimento, agora tinham que trabalhar com precisão cirúrgica num objeto estático. É mais difícil. O movimento perdoa imprecisões. A estática exige o absoluto. A cruz de mira parou na superfície cinza e úmida do concreto. Recusávamos o duelo. Recusávamos a morte heróica na troca de tiros. Escolhíamos o papel de operadores da força da natureza. Era a forma suprema de guerra. A guerra da mente contra a força bruta. Intelecto contra a espessura de blindagem. Smirnov traçou mentalmente a trajetória. Da boca do canhão do obuseiro até o ponto de contato. O arco da morte. Nessa parábola estava toda a sua vida. Toda a experiência de construção e destruição. O tempo comprimiu-se num ponto. O mundo exterior deixou de existir. Não havia neblina, nem alemães, nem guerra. Havia apenas um vetor de força que precisava ser aplicado no único ponto correto do espaço. Arquimedes pedia um ponto de apoio para mover a Terra. Smirnov precisava de um ponto de impacto para afogar uma legião. E ele o encontrou. A visibilidade caiu para 0. A neblina, perturbada pelos escapamentos da coluna alemã, adensou-se, transformando-se numa papa suja e opaca. A comporta, que há 1 minuto era uma mancha cinza indistinta, desapareceu. A ótica tornou-se inútil. A mira telescópica TSH-17 mostrava apenas um véu leitoso com a marcação preta da escala. Ficamos cegos. Em condições de combate direto, isso é morte. Mas não entrávamos em combate.
Resolvíamos um problema geodésico. Smirnov fechou os olhos. Ele não precisava ver o concreto para saber onde ele estava. A memória de engenharia guardava o modelo tridimensional do espaço. Estrada, linha reta. Comporta, perpendicular. Ângulo de convergência, 90 graus. Distância, 200 metros. Ele visualizou o mapa, sobrepondo a malha de coordenadas. Agora ele trabalhava não como comandante de blindado, mas como calculista de artilharia. Em sua cabeça passavam fórmulas de trigonometria, purificadas de pânico e dúvidas. Volkov, trabalhamos às cegas. A voz de Smirnov era plana, desprovida de entonações humanas. Era a voz de uma máquina ditando dados de entrada. Referência, a linha d'água que você viu. Ajustar para a esquerda, 005. Nível, o mesmo. O artilheiro Volkov agarrou-se aos volantes de mira. Suas palmas estavam molhadas de suor frio e pegajoso. O aço dos volantes escorregava sob os dedos. Era a agonia de um profissional. Atirar onde nada se vê é antinatural. O instinto exigia ver o alvo, fixá-lo, certificar-se da inevitabilidade do acerto. Mas agora seus olhos eram o cérebro do comandante. Volkov respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. A coordenação motora fina dos dedos devia ser impecável. Um movimento errado do pulso e o canhão, pesando toneladas, desviaria meio grau para o lado. Na distância de 200 metros, isso daria um desvio de 1,5 metro. O projétil cairia na água ou bateria num trecho maciço e seguro da parede. O ISU-152 não é um tanque com torre giratória. É uma instalação em casa-mata. O ângulo de mira horizontal do canhão é limitado a 10 graus. Se o alvo sai desse setor, entra em ação o mecânico motorista. É um trabalho bruto, pesado, que exige precisão de joalheiro. Girar uma máquina de 46 toneladas no lugar, num pântano viscoso, por uma fração de grau, é a arte de controlar as embreagens. Petrov, curta na esquerda, comandou Smirnov. Mínima força. Não de tranco, como se levasse cristal. O motor não funcionava, mas o mecânico usou a inércia da tensão das lagartas e movimentos microscópicos do solo. O corpo do blindado estremeceu, rangendo metal contra raízes. Movemo-nos 1 milímetro. Foi o suficiente. O canhão do obuseiro agora olhava para o ponto calculado no vazio. Para onde, na neblina, escondia-se o suporte de sustentação da barragem. Dentro da cabine, o tempo corria diferente. Segundos esticavam-se em minutos. Cada som lá fora batia nos nervos. Os alemães já estavam perto. Ouvíamos não apenas o rugido dos motores, mas também vozes. Comandos secos em língua estrangeira, risadas, tosse. Alguém sobre a blindagem de um caminhão tocava gaita de boca. Aquele detalhe cotidiano, música no meio da guerra, parecia monstruoso. Eles se sentiam seguros. Não sabiam que a 100 metros, nos arbustos, 5 pessoas calculavam a trajetória de sua morte. Volkov encostou a testa no apoio da mira. A borracha esfriava a pele. Na ócula flutuava a rede de mira, triângulos e traços. Ele tentava combiná-los com a imagem fantasma da comporta que ficara retida na retina. Mira vertical, normal, sussurrou ele. Horizonte... Comandante, folga no mecanismo. Tenho medo de errar. A folga do mecanismo giratório é a maldição das máquinas velhas. As engrenagens desgastam-se, aparecem brechas. Você gira o volante, mas o canhão fica parado até os dentes encaixarem. Nesse momento, pode-se girar demais. Volkov tirava a folga com a cautela de um sapador desarmando uma mina. Ele sentia a resistência do metal na ponta dos dedos. Um clique. Mais um. O canhão moveu-se. Lentamente, com relutância, a tromba pesada do obuseiro arrastava-se para a esquerda, tateando a vulnerabilidade invisível do concreto. Pare. Smirnov paralisou. Fixe. Agora tudo dependia da balística. O projétil 53 OF-540 tem velocidade inicial de 600 metros por segundo. Em tal distância curta,
A trajetória é praticamente plana. Correções de vento, derivação, temperatura do ar, tudo isso podia ser negligenciado. Restava apenas uma variável: o fator humano. A mão tremeria no momento do disparo? Estávamos por um fio. Se o tiro não destruísse a comporta, não haveria segunda chance. Os alemães veriam o clarão da boca do canhão. Mesmo na neblina, o clarão de 6 quilos de pólvora seria brilhante como o nascimento de uma supernova. 5 segundos após o erro, as torres dos Tigers virariam na nossa direção. 88 milímetros atravessariam a blindagem frontal do ISU como papelão. Queimaríamos vivos sem tempo de abrir as escotilhas. Seríamos uma vala comum num caixão de ferro. Smirnov entendia isso melhor que todos. Mas seu rosto permanecia uma máscara. Ele verificava os cálculos pela terceira vez. Ângulo de encontro do projétil com o concreto. Ângulo de elevação. Probabilidade de ricochete. Um projétil perfurante de concreto seria melhor, mas estava fundo no compartimento. Pegá-lo seria perder segundos preciosos e fazer barulho com metal. Teríamos que trabalhar com alto explosivo. Isso significava que confiávamos não na perfuração, mas no golpe hidráulico e na vibração. Tínhamos que quebrar a espinha da barragem com a força bruta da explosão. Municiador, afaste-se da culatra. No recuo vai-te esmagar, disse o comandante baixinho. Ryabov colou-se à parede lateral. O recuo do canhão do IML-20 é enorme. Qualquer um que estiver na zona de operação da culatra vira carne moída. A tensão atingiu o pico. Parecia que o ar na cabine estava tão eletrizado que poderia pegar fogo com uma faísca. Esperávamos o comando, mas Smirnov calava. Ele escutava. Ele precisava que a coluna entrasse mais fundo, que a cauda subisse na estrada de troncos, que a armadilha se fechasse para todos, e não apenas para a vanguarda. Volkov mantinha o dedo no gatilho do mecanismo galvânico. Sua respiração era superficial, frequente. O coração batia nas costelas tão forte que parecia transmitir vibração ao corpo da máquina. Só não agora, pensava ele. Só não espirrar, não piscar, não tremer. Ele se tornou uma extensão da arma, um servo acionador vivo segurando a cruz de mira num ponto que não se via. Naquela neblina, naquele silêncio quebrado apenas pelo rugido dos motores inimigos, decidia-se o destino não apenas da batalha, mas de centenas de pessoas. Um projétil, 48 quilos de aço e explosivo, e uma incógnita infinita e escura à frente. Não mirávamos no concreto, mirávamos na probabilidade. E essa probabilidade agora pesava mais que toda a nossa blindagem. A neblina não se rasgou de imediato. Ela deslizava em farrapos, como gaze podre, expondo a realidade cinza e úmida. Primeiro surgiram os ângulos, arestas nítidas, geometricamente corretas das placas de blindagem, não naturais. Depois, os freios de boca. Pontas maciças no final dos canos, parecidas com cabeças de martelos. E, finalmente, a suspensão intercalada das rodas. Da bruma esbranquiçada surgiram 2 Tigers, 57 toneladas de gênio técnico alemão cada um. Eles avançavam confiantes, amassando o solo como donos. Atrás deles, arrastava-se um rastro de escapamento azulado, misturando-se com o vapor do pântano. Dentro do ISU 152, o tempo parou. O ponteiro de segundos na cabeça de cada membro da tripulação travou, mas o pulso acelerou ao limite. Era o momento da verdade, quando o instinto de autopreservação berra: atira ou corre, e a disciplina sussurra: espere. Smirnov via-os através do periscópio tão de perto que podia distinguir as soldas na torre do tanque líder. 88 milímetros de morte olhavam direto para o nosso curso, balançando levemente nas irregularidades da estrada. A tripulação do Tiger sentia-se segura. A escotilha da torre do comandante estava entreaberta. Dela aparecia uma cabeça com kepi. O alemão fumava. A brasa do cigarro parecia um farol de insolência. Eles não esperavam um blindado pesado soviético ali. Achavam que aquele pântano estava morto. Fogo? O rouquidão de Volkov falhou e virou um guincho. Suas mãos nos volantes tremiam.
A cruz de mira dançava pela lateral do tanque líder. Era o alvo perfeito. Distância letal. Impossível errar. Cancele! Smirnov não gritava. Ele sibilava como ar comprimido saindo por uma válvula. Manter a formação. Deixe passar. Era uma ordem que quebrava a psique. Deixar o inimigo passar para a retaguarda? Deixar que nos peguem pelo flanco? Smirnov pensava não com a tática de combate de pelotão, mas com a estratégia da destruição. Se atacássemos agora, destruiríamos 2 tanques. O resto, caminhões, veículos blindados, infantaria, se dispersaria, recuaria, sumiria na neblina. E voltariam depois, com artilharia e aviação. Não precisávamos apenas abater alguns veículos. Precisávamos enterrar a coluna inteira. Puxá-los todos para a fita estreita da estrada, como gado para o matadouro. No compartimento de combate, cheirava a suor e adrenalina. O municiador Ryabov estava curvado sob o peso do projétil. 48 quilos de aço e explosivo em suas mãos transformaram-se numa laje de chumbo. Ele segurava aquele peso já havia 1 minuto. Os músculos dos antebraços empedraram, as veias incharam como cordas. O ácido lático queimava as fibras dos bíceps. A cada 10 segundos, segurando tal peso estaticamente, consome-se tanta força quanto um levantamento de peso. Ryabov não podia colocar o projétil de volta na bandeja. Seria barulho extra e perda de tempo no disparo. Ele não podia colocá-lo na culatra sem ordem. Transformara-se num suporte vivo, equilibrando-se no limite da falha física. Uma gota de suor desprendeu-se de seu nariz e caiu na culatra chiando. Está pesado, camarada comandante. Expeliu Ryabov por entre os dentes cerrados. Seu rosto ficou roxo, os olhos injetados de sangue. Aguentar, cortou Smirnov. Aguentar, filhos da mãe. Todos aguentar. Atrás dos Tigers apareceram os caminhões. Opels e Mercedes, cobertos com lona. Sob as coberturas adivinhavam-se silhuetas de soldados. Infantaria. Muita infantaria. Sentavam-se relaxados, com as pernas penduradas. Alguém dormia, encostado na lateral. Viajavam pela estrada de troncos como se fosse uma avenida. O piso de madeira gemia e vergava sob as rodas. Das frestas entre os troncos jorrava água suja como chafariz. Smirnov contava. 3º caminhão. 4º. 5º. Veículo blindado semi-lagarta com bateria antiaérea. Mais caminhões. A coluna era longa. Ela entrava no trecho entre o pântano e a comporta lentamente, como uma jiboia. Se atirássemos antes da hora, a cauda da coluna ficaria em terra firme. Eles dariam meia volta e iriam embora. Precisávamos de todos, até o último motociclista. A tensão na cabine atingiu o ponto crítico. Parecia que o ar ficara viscoso como mingau. A batida do próprio coração nos ouvidos abafava o rugido dos motores alemães. Era uma tortura pela espera. As mãos do artilheiro ficaram brancas, cravadas nos volantes. Ele lutava contra o desejo de apertar o gatilho por reflexo, apenas para aliviar aquela pressão monstruosa, para descarregar a atmosfera com o estrondo do tiro. A psicologia do atirador exige ação. A inação na mira mata o sistema nervoso. O Tiger, líder, passou pelo nosso setor de tiro. Estava a 30 metros. Víamos a lama em suas rodas. Víamos o número na torre, 312. Smirnov acompanhou-o com o olhar. Agora, se abríssemos fogo, aquele tanque estaria na nossa zona morta. Não conseguiríamos atingi-lo com o canhão. Ele estaria muito perto e de lado. Mas Smirnov sacrificava a segurança pela eficácia. Ele apostava a vida da tripulação contra a aniquilação total do inimigo. Comandante, eles vão nos notar, sussurrou Petrov. Minha escotilha está vibrando. A vibração da técnica pesada transmitia-se pelo solo para o corpo do ISU. Parecia que éramos chacoalhados numa peneira gigante. Um galho da camuflagem, preso ao cano, tremeu traiçoeiramente e escorregou para baixo. Um oficial alemão no blindado de transporte virou a cabeça. Seu olhar deslizou pelos arbustos onde nos escondíamos. Ele franziu a testa, disse algo ao motorista.
O segundo esticou-se numa eternidade. Smirnov parou de respirar. Se ele notasse o brilho da ótica ou a geometria não natural dos arbustos, fim. As torres dos Tigers iniciariam o giro. Teríamos um tiro a queima-roupa e depois seríamos fuzilados. Mas o oficial virou o rosto. A neblina e a lama jogaram a nosso favor. O olho humano busca movimento, e nós estávamos mortos. Éramos parte da paisagem. Ferro entre madeira e água. Ryabov, atrás, soltou um gemido baixo. Suas mãos começaram a tremer miudinho. O projétil com peso de saco de cimento puxava-o para o chão. Ele segurava a morte nos braços, e essa morte tornava-se um fardo insuportável. Aguente, Ryabov, sibilou Smirnov sem se virar. Mais 10 segundos. Deixe-os entrar. Deixe-os acreditar que sobreviveram. A coluna entrou totalmente na estrada. O último caminhão de encerramento com a cozinha de campanha subiu nos troncos. Agora estavam todos ali, na estreita faixa de madeira, prensada entre o pântano e o lago, sob a mira da gravidade do nosso canhão. A armadilha fechou-se. Deixamos os predadores entrar na jaula. Agora restava apenas puxar a alavanca. Autocontrole de ferro não é ausência de medo. É a capacidade de submeter o medo à física do processo. Smirnov sabia. Tiro prematuro é emoção. Tiro na hora certa é cálculo. Ele esperou exatamente o necessário para que o centro de massa da coluna ficasse em frente à comporta. Para que a densidade de alvos por metro quadrado atingisse o máximo. Na cabine fez-se silêncio. Até os motores lá fora pareciam um fundo distante. Havia apenas o ar pesado, viciado, e 5 pessoas comprimidas numa mola. Ryabov ajeitou o projétil. Os músculos das costas estalaram. Volkov paralisou, olhando na ocular turva. Petrov colocou as mãos nas alavancas, pronto para o arranque. Nós aguentamos. Não cedemos. Agora chegava a fase de reação ativa. A energia acumulada pela espera devia jorrar para fora. 30 metros. É a distância de um tiro de pistola. É a distância em que a blindagem deixa de ser proteção e torna-se apenas roupa para suicidas. O Tiger líder número 312 não apenas passou. Ele invadiu nosso espaço íntimo, violando todas as leis da furtividade. Sentíamos o calor do seu motor através das laterais de aço do nosso blindado. Ouvíamos o ranger do couro no assento do seu comandante quando ele se remexia na escotilha. Era um elefante numa loja de louças, e nós éramos a louça. A máquina gigante, pesando 57 toneladas, parou. As lagartas morderam a estrada com clangor, espremendo lama preta debaixo dos troncos. O motor Maybach passou para a marcha lenta, tremendo ritmicamente. Por que ele parou? Defeito? Ordem? Ou ele sentiu algo? O instinto de predador às vezes funciona mais rápido que o radar. O comandante alemão na torre, aquele mesmo com o cigarro, parou de olhar para a estrada. Ele baixou lentamente o olhar para a lama. Para onde nossa lagarta de 18 toneladas deixara uma marca profunda e rasgada ao entrar no arbusto? Tentamos camuflar o rastro com galhos, mas o peso do ISU 152 não pode ser escondido totalmente. A depressão profunda, cheia de água, brilhava traiçoeiramente. Quebra fresca do solo. O rastro levava direto para o matagal onde prendíamos a respiração. Foi o momento em que a teoria da probabilidade falhou. A chance de ele olhar exatamente para aquele ponto era de 1 em 1 milhão. Mas a guerra adora eventos impossíveis. O alemão tirou o cigarro da boca. Inclinou-se mais. Seu rosto, cinza de poeira, expressava não medo, mas interesse profissional. Ele viu a anomalia. Um rastro que não deveria estar ali. Torre! O sussurro sufocado de Petrov soou como uma sentença. Ouvimos o som característico, lamurioso, do acionamento elétrico de giro da torre. Não é um som rápido. É um zumbido monótono, acompanhado pelo estalo do anel da torre. A torre do Tiger começou a girar. Lentamente. Inexoravelmente.
O longo cano do canhão de 88 milímetros, que antes olhava para frente, começou a descrever um arco em nossa direção. Smirnov olhava no periscópio sem piscar. Ele via como o freio de boca crescia de tamanho. Primeiro estava de perfil, depois começou a virar de frente. O buraco negro do cano nos procurava. Era o olho de um ciclope, e esse olho estava injetado de morte. Na distância de 30 metros, o artilheiro alemão nem precisa mirar. Ele apenas apertará o pedal de disparo e o projétil perfurante atravessará nossa blindagem frontal, transmissão, culatra do canhão e motor, saindo pela traseira. Nem ouviremos o tiro. A velocidade do projétil é maior que a do som. Simplesmente deixaremos de existir. Dentro da cabine, instalou-se a paralisia. Mas não era paralisia de medo, e sim de espera. O municiador Ryabov paralisou com um projétil de 48 quilos nas mãos, transformando-se numa estátua. Se ele o derrubasse agora, o estrondo seria ouvido em Berlim. O mecânico Petrov agarrou-se às alavancas de tal forma que parecia que o aço entortaria. Ele estava pronto para puxar a máquina para trás, mas entendia a inutilidade desse gesto. O diesel estava desligado. Até ele acionar o motor de arranque, até girar o virabrequim, o Tiger recarregaria 3 vezes. Não respirar, ordenou mentalmente Smirnov. Não existir. Virar galho. Virar lama. A torre do Tiger continuava rastejando, grau por grau. Ali passou a marca de 45 graus. Já estava em 60. O cano olhava quase para nós. Eu via as ranhuras no canal do cano. Eu via lascas de tinta na máscara do canhão. O tempo esticou, transformando-se numa substância viscosa. 1 segundo pesava mais que todo o nosso blindado. O coração batia não no peito, mas em algum lugar na garganta, bloqueando o acesso de oxigênio. O artilheiro Volkov estava no próprio inferno daquele momento. Sua tarefa era manter a mira no suporte de concreto da comporta. Mas pela visão periférica, ele via a morte girando. O instinto gritava: bata primeiro! Vire o canhão, acerte a queima-roupa, arranque essa torre insolente. Mas girar o cano do ISU num ângulo desses rapidamente é impossível. Somos um autopropulsado, não um tanque. Não temos torre. Para atirar no Tiger, precisamos virar o corpo inteiro. Isso são segundos. O alemão tem vantagem na mecânica. O dedo de Volkov repousava no gatilho do mecanismo elétrico. A pele na falange ficou branca. Ele tirou a folga do gatilho. Restavam milímetros. Uma contração muscular involuntária de terror e o explosivo de 152 milímetros irá para a comporta. Antes da hora, destruiremos a represa, mas o Tiger a 30 metros ficará inteiro e nos fuzilará a queima-roupa enquanto recarregamos. Será uma vitória de pirro, ou uma morte estúpida. Esperar. A voz de Smirnov soava dentro da cabeça, embora os lábios do comandante não se movessem. O cano do Tiger parou. Ele olhava direto para o nosso arbusto. A pupila negra da morte fitava meu periscópio. Entre nós e o projétil havia apenas folhagem e rede de camuflagem. O comandante alemão falava algo no laringofone. Ele duvidava. Será que vê a silhueta da máquina? Ou apenas uma sombra suspeita? Nesse momento, a física pregou uma peça cruel conosco. O motor esfriando do nosso ISU emitiu um som, um estalo metálico. Contração térmica comum do metal. Tss, alto, nítido. O alemão sobressaltou-se. Sua mão esticou-se para a escotilha para fechar-se. O artilheiro do Tiger claramente recebeu o comando "Atenção". O cano balançou levemente para baixo, tateando o corpo do inimigo invisível. Era o fim. O ponto de bifurcação fora ultrapassado. Fomos descobertos. Agora viria o clarão, o impacto e a escuridão. Senti o suor frio escorrer pelas costas num fiozinho, parecido com um verme gelado. A vida encolheu-se ao tamanho de uma cabeça de alfinete. Estávamos emparedados numa cripta de aço, esperando a execução. Volkov ganiu. Baixinho, numa nota só. Era o som de um animal encurralado.
Seu dedo tremia no gatilho. Smirnov colocou a mão pesada em seu ombro. Não bateu, não apertou, apenas pousou. O peso da mão do comandante aterrou o pânico. Aquele gesto significava: estou aqui, eu controlo o caos. Enquanto eu não der o comando, você não morre. O comandante alemão olhou novamente para os rastros. Depois desviou o olhar para a coluna, que continuava entrando na estrada. Atrás, caminhões buzinavam. Engarrafamento. Guerra é cronograma. A parada da máquina líder quebra a logística de toda a divisão. O oficial hesitava. Verificar os arbustos com uma rajada de metralhadora? Ou não gastar tempo com fantasmas? Os segundos pingavam como chumbo derretido. 1, 2, 3. A torre do Tiger permanecia imóvel. O cano nos hipnotizava. Parecia que o projétil já voava, apenas o tempo desacelerara tanto que podíamos examinar seu voo. De repente, o motor do Tiger rugiu. O escapamento cuspiu uma nuvem de fumaça preta. O comandante acenou com a mão. Em frente. A torre deu um tranco e começou a voltar lenta e relutantemente para a posição de marcha. O acionamento elétrico os uniu novamente, mas agora aquele som era música. O cano virava para o lado. A morte, que espiara em nossos olhos, decidiu que não éramos interessantes. Ou simplesmente teve preguiça. Passou, expirou Petrov, escorregando pelo assento. Cancelar relaxamento. Smirnov devolveu instantaneamente o tónus à tripulação. Alvo, comporta, prontidão, absoluta. O alemão perdeu a chance. Ele tomou a emboscada de engenharia por um arbusto vazio. Erro de percepção. Um erro que custará a vida de toda a sua unidade. Estivemos por um fio, mas o fio não arrebentou. Agora que a ameaça de tiro direto passou e o Tiger virou, expondo-nos sua blindagem traseira, a situação inverteu-se. A adrenalina que deveria ter sido queimada no combate com o tanque, agora buscava saída. E a saída era uma só. Pela culatra do nosso obuseiro, direto no concreto. Toda a energia acumulada de terror, todos aqueles segundos sob a mira do inimigo, todo o ódio àquele monstro mecânico, tudo isso agora se concentrava na ponta do dedo do artilheiro Volkov. Coluna no lugar. Centro de massa na zona de abate. Smirnov falava rápido, como telégrafo. Volkov, você vê a referência? Afirmativo, vejo. Esqueça o tanque. O tanque é um defunto. Pense na água. Pense na rachadura. Pronto. Sobrevivemos à nossa morte. Ressuscitamos. E agora nos tornamos juízes. Os visores não embaçavam mais com nosso medo. As mãos não tremiam. Restou apenas o cálculo frio e zangado. Distância 200. Alvo imóvel. Carga completa. Ryabov, afaste-se! Rugiu Smirnov novamente. Agora vai ser alto. Aquele momento de silêncio antes da tempestade foi o mais assustador. Os motores alemães rugiam, mas para nós o mundo silenciou. Existia apenas um som, o clique da trava de segurança. Smirnov encheu os pulmões de ar. Na comporta, fogo! A palavra fogo não soou como grito. Saiu como uma exalação, libertando os pulmões do dióxido de carbono acumulado. Volkov apertou o gatilho. Nesse momento, a vontade humana terminou, e entraram em cena a química da combustão e a mecânica da expansão dos gases. O percussor bateu na espoleta do cartucho. O iniciador disparou em frações de milissegundo. 6 quilos de carga de pólvora transformaram-se em gás incandescente, criando na câmara uma pressão de 2.000 atmosferas. Essa pressão não conhecia piedade. Ela buscava saída e encontrou-a, empurrando o projétil de 48 quilos, 53 OF 540, para o canal do cano. As ranhuras morderam o anel de condução de cobre, girando o bloco de aço em torno do eixo longitudinal. O projétil começou sua aceleração. Ele percorreu o comprimento do cano, ganhando velocidade até 600 metros por segundo. É física em estado puro. Energia térmica transformava-se em cinética
com um coeficiente de eficiência inalcançável para motores civis. Para a tripulação dentro da caixa de aço, foi parecido com uma catástrofe. O ISU-152 é uma máquina pesada, inerte, mas o recuo do obuseiro ML-20S é monstruoso. 46 toneladas de aço ligado pularam no lugar, como um cavalo assustado. O corpo foi jogado para trás. As lagartas, profundamente atoladas no pântano, giraram, rasgando raízes e batendo lama. Os dispositivos de recuo absorveram parte da energia, mas o que restou seria suficiente para quebrar o pescoço de uma pessoa despreparada. Fomos arremessados para frente, contra os instrumentos, depois jogados para trás, contra as placas de blindagem. O som não veio pelos ouvidos. Os ouvidos foram instantaneamente tapados pelo golpe de vácuo. O som atravessou o corpo. Foi uma marretada de ferreiro direto no externo. O diafragma contraiu-se, expulsando o ar. Dentro da cabine, levantou-se um turbilhão de poeira, carepa e lixo miúdo que se acumulara nas frestas durante anos. Ficou escuro. A lâmpada de iluminação piscou e apagou, não aguentando a vibração. Ficamos na penumbra, atordoados, desorientados, numa nuvem de fumaça de pólvora acre que, apesar do funcionamento do ventilador, começou a encher o compartimento de combate. O gosto amargo de nitroglicerina queimada assentou na língua. Lá fora, o freio de boca funcionou como divisor, lançando jatos de gases incandescentes para os lados. A onda de choque varreu a camuflagem da nossa máquina, como um furacão arranca um telhado. Os arbustos que nos escondiam simplesmente desapareceram, cortados pelo jato de gás. A neblina diante do cano foi instantaneamente evaporada, formando um túnel perfeitamente limpo na atmosfera. Um túnel pelo qual voava a morte. O voo do projétil levou 0,3 décimos de segundo. O olho humano não é capaz de registrar esse movimento. Mas o cérebro de Smirnov, trabalhando agora em modo de câmera lenta, via a trajetória. O projétil ia rasante. Ele carregava em si energia cinética igual ao impacto de uma locomotiva descarrilada. 48 quilos de aço, voando à velocidade de 2 sons, não conhecem barreiras. A resistência do ar para tal massa é insignificante. Impacto. O projétil cravou no pilar de concreto da comporta, exatamente no ponto que o cálculo de engenharia traçou. Na rachadura da linha d'água. Concreto é material resistente à compressão, mas frágil à tração. O impacto cinético de tal força não apenas esfarela a superfície, ele causa um choque hidrodinâmico dentro do próprio material. A rede cristalina da pedra de cimento desfez-se instantaneamente. A armadura dentro do pilar, enferrujada pelos anos de inatividade, não fez o papel de esqueleto. Funcionou como estilhaço, rasgando o concreto por dentro. Mas isso foi só o começo. O fusível estava ajustado para ação explosiva com retardo. O projétil conseguiu aprofundar-se no corpo da barragem algumas dezenas de centímetros antes de a carga principal detonar. Quase 6 quilos de explosivo detonaram dentro da estrutura. A explosão estufou o concreto por dentro. Não se pareceu com uma bola de fogo de Hollywood. Foi um estalo seco e agudo de monólito quebrando, amplificado pelo eco sobre a água. O pilar de suporte, que sustentava o peso das comportas de aço e milhares de metros cúbicos de água, deixou de existir como elemento de carga. Transformou-se numa nuvem de cascalho e poeira. A estrutura perdeu o equilíbrio. O pesado escudo de aço da comporta, perdendo o apoio de um lado, entortou. A dobradiça superior estourou com um som parecido com um tiro de canhão. A enorme massa de metal despencou, mas não fechou a passagem, e sim travou, atravessada, quebrando os restos de concreto. A água, que a represa continha há anos, ganhou liberdade. A energia potencial do lago, elevado acima do nível da baixada, transformou-se instantaneamente em cinética. Já não era artilharia, era a hidráulica de catástrofes. Uma parede de água, comprimida num rompimento estreito, bateu nos restos da estrutura. A pressão no local do rompimento saltou para valores críticos. A água trabalhava como um ariete líquido. Ela arrancaba pedazos de concreto, pesando toneladas,
e arremessava-os para a frente como seixos. O segundo suporte, não aguentando a vibração e a mudança brusca do vetor de carga, rachou na base. A represa começou a dobrar. Todo o sistema de melhora, construído pelos engenheiros soviéticos nos anos 30, num segundo transformou-se em arma de destruição em massa. A tripulação do ISU ainda não via os resultados. Apenas os sentíamos. A terra sob as lagartas estremeceu pela segunda vez, agora não pelo tiro, mas pela queda de milhares de toneladas de concreto. "Acerto!" berrou Volkov, colado ao ocular. Embora não pudesse ver nada, à nossa frente pairava uma nuvem de poeira e fumaça. Ele gritava para ter certeza de que ele mesmo ainda estava vivo, que os tímpanos não tinham estourado de vez. Smirnov sacudiu o reboco que caíra do teto da cabine sobre a prancheta. Ele não sorria. O cálculo de engenharia se justificou. A fórmula funcionou. Não atiramos em soldados. Atiramos na estrutura de suporte da paisagem. E a paisagem retribuiu. O municiador Ryabov, jogado pelo recuo contra a parede, respirava pesado, agarrando o ar saturado de queimado com a boca. Suas mãos tremiam, mas já não pelo peso do projétil, e sim pela descarga da adrenalina. A culatra do canhão fumegava, irradiando calor. O estojo, expelido pelo extrator, tiniu no chão, girando e espalhando faíscas. Era o som do ponto final na frase. Lá fora, na estrada de troncos, instaurou-se o inferno. Mas não era o inferno de fogo da guerra. Era o inferno frio e molhado da natureza. Os alemães, atordoados pela explosão próxima, ainda não tinham entendido o que acontecera. Ouviram o tiro, viram o clarão em algum lugar ao lado, viram o chafariz de fragmentos de concreto. Pensaram que fosse erro, que os russos bateram na comporta por engano. A tripulação do Tiger começou a virar a torre de volta para nós, preparando-se para punir a ousadia. Eles não sabiam que a terra sob suas lagartas já estava condenada. Que em um segundo, o conceito de superfície sólida deixaria de existir para aquele quadrado de terreno. Não tínhamos tempo para comemoração. Smirnov sabia. Agora começaria a segunda fase, a fase do caos. "Carregar!" Sua voz cortou o zumbido nos ouvidos. "Fragmentação! Tiro rápido! Tem fragmentação!" Ryabov já estava de pé. A dor nas costas sumiu. O corpo trabalhava no automático. Ele agarrou o próximo projétil. Iniciamos uma reação em cadeia. Acordamos a água. Agora precisávamos garantir que ninguém saísse daquele fluxo seco. Um tiro de calibre 152 afogou a lógica da guerra posicional. Daí para frente funcionavam apenas a gravidade e o pânico. Primeiro veio o som. Não foi o estrondo da explosão, que já tilintara e ficara no passado. Foi um rugido baixo, gutural, parecido com um suspiro da própria terra. O som de matéria sendo rasgada. O lago, suspenso sobre a estrada a uma altura de 3 metros, jorrou no rompimento. Centenas de milhares de metros cúbicos de água, comprimidos pelas margens, ganharam vetor de movimento. A água não é uma substância macia. Na velocidade de fluxo de 40 km por hora, a água adquire propriedades de concreto. É a física do impacto hidrodinâmico. O fluxo, saturado de lodo, pedras, pedaços de vergalhão e destroços da represa, bateu no aterro da estrada como um corpo sólido. Os primeiros a morrer foram os caminhões. Opels e Mercedes de 3 eixos não tiveram chance. A energia cinética do ariete de água varreu-os da estrada como folhas secas de uma mesa. Eu vi um caminhão pesado com munição ser arremessado ao ar. Ele capotou sobre a cabine, espalhando caixas, e desapareceu na espuma marrom. As lonas rasgavam com estalo parecido com rajada de metralhadora. As pessoas sentadas nas carrocerias nem tiveram tempo de entender o que as matou. Não se afogaram. Foram trituradas pela massa de troncos e ferro que a onda trazia. A estrada, construída de troncos de pinheiro presos com grampos, estalou. Aquela obra de engenharia mantinha-se na base da promessa e da tensão superficial do pântano. O impacto da onda destruiu essa ligação frágil. Os troncos empinaram.
A estrada sob a coluna alemã deixou de ser um plano e transformou-se num caos de madeira e água. Troncos pesados, arrancados do piso, voavam no ar como projéteis, furando laterais de blindados, mutilando a infantaria. Mas o mais terrível acontecia com os tanques. 2 Tigers, orgulho da Panzerwaffe, viraram armadilhas de sua própria massa. 57 toneladas de peso são uma vantagem em combate de tanques quando se está em solo firme. Mas ali, no pântano movediço, a massa tornou-se sentença. A estrada sob eles foi destruída. Sob as lagartas abriu-se um abismo de solo liquefeito. Eu olhava no periscópio e via a física matando a técnica. O Tiger líder perdeu a aderência. O coeficiente de atrito das lagartas de aço na lama líquida é igual a 0. O tanque deslizou de lado, lentamente, majestosamente, como um navio afundando. O motorista mecânico do Tiger acelerava desesperadamente. As lagartas giravam, jogando chafarizes de lama, mas isso só acelerava o afundamento. Efeito de tixotropia do solo. Quanto mais ativamente você resiste ao ateleiro, mais rápido ele se torna líquido. O tanque inclinou para o lado direito. A onda bateu na torre, inundando o compartimento do motor. O motor Maybach engoliu água pelas entradas de ar. Calço hidráulico nos cilindros. As bielas entortaram. O bloco de cilindros rachou. O coração da máquina parou instantaneamente. 57 toneladas de metal morto começaram a deslizar para a valeta, que agora se tornara o fundo do novo leito do rio. O horror do que acontecia não estava no sangue, mas na mecânica da inevitabilidade. A tripulação dentro do tanque viu-se num caixão de aço. Quando a água cobre as escotilhas, é impossível abri-las por dentro. A pressão hidrostática de uma coluna de água de apenas 1 metro de altura pressiona a tampa da escotilha com força de centenas de quilos. Um homem não é capaz de empurrar tal peso. Os alemães dentro do Tiger giravam furiosamente os volantes das travas, apoiavam os ombros, mas a física estava contra eles. Estavam selados. A água começou a entrar pelas fendas de visão, pela ventilação, pelo anel da torre. Lama fria e suja enchia o compartimento de combate, subindo a garganta. Escuridão, aperto e água gelada. É uma morte que não se deseja nem ao inimigo. O segundo tanque tentou virar. Seu comandante, aparentemente mais experiente, entendeu o que acontecia e deu ordem de ré. Mas manobra na estrada de troncos é suicídio. Ao tentar virar, uma lagarta freia, a outra rema. A carga sobre o solo dobra. A estrada sob a lagarta esquerda estourou com estrondo de canhão. O tanque embicou e caiu no buraco. Sua traseira empinou para o céu, expondo o fundo indefeso. A torre foi para baixo d'água imediatamente. O longo cano do canhão, com o qual miravam em nós um minuto atrás, agora era um pé de cabra inútil, fincado no lodo. A força da natureza enfureceu-se. Era um caos impossível de controlar, mas que nós provocamos. A água levava tudo: motocicletas, cozinha, caixas com munição, gente. Os gritos dos que se afogavam e eram esmagados eram abafados pelo rugido da correnteza. Era uma sinfonia de destruição. A guerra de máquinas acabou. Começou a guerra da biologia contra a geologia, e a geologia vencia de goleada. Eis a raça superior, murmurou Ryabov, olhando a água girar o corpo de um oficial alemão, preso pelo cinto num pedaço de tronco. Nadam tão mal quanto nós. Smirnov calava. Avaliava a escala da destruição. A represa fora totalmente destruída. O nível do lago caía, transformando o vale num fluxo de lama. A estrada não existia mais. A artéria logística do grupo de exércitos fora cortada. Não pela aviação, não por um regimento de sapadores, mas por um projétil lançado com sucesso. Era a eficiência levada ao absoluto. Custos: 48 quilos de metal e pólvora. Resultado: uma companhia destruída e perda de técnica pesada. Mas a água começou a baixar tão rápido quanto veio.
A onda principal passou, deixando para trás um campo de batalha parecido com um lixão da história. Lama misturada com óleo, canos de armas apontando do pântano, blindados virados com as rodas para cima, parecidos com besouros mortos. Aqueles que conseguiram pular dos caminhões, que sobreviveram ao primeiro impacto, agora tentavam subir em ilhotas de terra firme. Escalavam os restos do aterro, sujos, molhados, tendo perdido as armas e a aparência humana. Aquilo não era mais um exército. Era uma multidão de sobreviventes. O pânico é o inimigo mais terrível da disciplina. Eles não pensavam em defesa, pensavam apenas em como respirar ar. Mecânico! A voz de Smirnov estava calma, como se estivéssemos num exercício. Ligue! Petrov apertou o botão de partida. O ar comprimido chiou nos cilindros. O motor V2 espirrou, soltou um tufo de fumaça azulada e bateu firme com 12 pistões. O corpo do ISU vibrou. Agora aquele tremor era agradável. Estávamos vivos, estávamos andando, e o inimigo jazia na lama. Volkov, continuou Smirnov. Vê o aglomerado de infantaria à direita, nos restos do aterro. Vejo, camarada comandante. Ali mesmo tem um blindado atolado. Aquele lá com a antena é o de comando. Vejo. Com fragmentação, no centro do grupo. Vamos acabar com o pânico. A água fez o trabalho principal. Quebrou a espinha do ataque alemão. Tirou-lhes a blindagem e a manobra. Agora era a hora da limpeza. Era um trabalho sujo, mas a guerra não é torneio de cavaleiros. A guerra é destruição da força viva e técnica do inimigo. E se o inimigo está se debatendo na lama, problema dele. Nossa tarefa é fazer com que não saia de lá. Ryabov enfiou o projétil de alto explosivo e fragmentação na culatra, com um clangor que soou como a tampa de um caixão batendo. A culatra fechou. Pronto. Saíamos do modo de espera. Agora éramos donos da situação. O ISU-152, caçador de feras, acordava para dar o golpe de misericórdia, ou o golpe de vingança. Na guerra, esses conceitos frequentemente coincidem. A física fez sua parte. Agora a palavra era da química dos explosivos. Não sentíamos pena. Pena é emoção de civis. Nós tínhamos apenas cálculo. Quanto mais derrubarmos aqui, neste pântano, menos chegarão às nossas posições. A aritmética da sobrevivência é simples e cruel. Fogo, comandou Smirnov. O segundo tiro rasgou a neblina que já começava a baixar. O projétil foi em direção à massa de uniformes cinza esverdeados que se mexia, para onde as pessoas tentavam salvar-se da água, sem saber que da artilharia não há salvação. O pânico não é uma emoção. Em condições de combate, é uma variável não contabilizada que destrói qualquer sistema de controle mais rápido que estilhaços. O que restou da coluna alemã deixou de ser uma unidade militar da Wehrmacht. Era uma massa biológica, movida por um único instinto, o de autopreservação, que naquela situação trabalhava contra eles. A água, jorrando pelo rompimento, fez o seu trabalho. Tirou-lhes a técnica, a comunicação e a razão. Agora entrava em ação a artilharia para terminar o que fora começado. Não travávamos um duelo. Duelo pressupõe a existência de um oponente capaz de responder. Ali era um fuzilamento. Processo metódico, frio e de engenharia de limpeza de um quadrado. Smirnov olhava no periscópio não como juiz, mas como operador de desinfecção. Ele via ilhotas de terra onde os sobreviventes subiram. Figuras sujas e molhadas em fel de grau amontoavam-se. É um erro. Reação de rebanho. Buscavam proteção no ombro do camarada, mas encontravam apenas a morte. Alvo em grupo para um obuseiro calibre 152 mm. É um presente da balística. Referência 2. Grupo no Pinheiro Caído. Distância 400. A voz de Smirnov era desprovida de empolgação. Apenas coordenadas e fatos. Vejo, respondeu Volkov. Ele não tremia mais. Suas mãos trabalhavam com a suavidade da hidráulica. Quando o alvo não pode fugir e não pode atirar de volta, o artilheiro transforma-se num deus.
um deus mau da precisão. Ryabov enfiou o projétil na culatra. Seus movimentos tornaram-se automáticos, aos trancos. O cansaço acumulado nos músculos passou para a fase de indiferença obtusa. Ele apenas mudava 48 quilos de morte do suporte para o cano. O clangor da culatra soou como o clique de uma guilhotina. Fragmentação, fusível em O, relatou. Ajuste do fusível para a ação de fragmentação significa que o projétil explodirá instantaneamente ao tocar o solo, sem afundar. Toda a energia da explosão e 6.000 estilhaços irão em leque sobre a superfície, criando uma zona de abate total. Fogo! Tiro! O ISU tremeu novamente, cuspindo uma língua de fogo. O projétil seguiu em trajetória rasa. Em frações de segundo, onde os soldados do regimento destruído se apertavam, cresceu uma tulipa negra de explosão. Terra, água e metal voaram para cima num chafariz sujo. A onda de choque passou pela água como uma ondulação, derrubando quem ainda estava de pé. O calibre 152 é potência excessiva para a infantaria. É como bater com marreta em formigas. Na explosão do projétil 53 OF-540, forma-se uma cratera de 3 metros de diâmetro e 1,5 de profundidade. O raio de abate total por estilhaços é de 70 metros. A força letal mantém-se a uma distância de até 300 metros. Quem estava no epicentro simplesmente desapareceu, transformando-se em aerosol. Quem estava perto caiu, ceifado pela chuva de aço. Não ouvíamos gritos. A blindagem grossa e o rugido do próprio motor isolavam-nos confiavelmente da acústica do sofrimento humano. Víamos apenas o resultado. As figuras caíam como pinos de boliche. Alguém tentava rastejar, arrastando as pernas, mas a lama viscosa não soltava. Transferência de fogo, direita 003, corrigiu Smirnov. Vê o caminhão? Estão tentando virar a antiaérea. Vejo, mira grossa. Bata. Os alemães, mantendo restos de disciplina, tentavam organizar resistência. A guarnição da bateria antiaérea quádrupla de 20 mm no trator semilagarta girava febrilmente os volantes. Eles nos procuravam. Viam os clarões nos arbustos. Era agonia. 20 mm contra a blindagem frontal do ISU é ervilha na parede. Mas Smirnov não pretendia dar-lhes chance nem de arranhar a pintura. Ryabov, respirando pesado, entregou o terceiro projétil. O suor inundava seus olhos. A túnica colou nas costas numa mancha escura. No compartimento de munição restava o vazio. Eram os últimos argumentos na disputa. Pronto! Fogo! O projétil bateu um pouco abaixo da lateral do trator, na água. Foi até pior que um acerto direto. A água, meio incompressível, transmitiu a energia da explosão para todos os lados. A máquina pesada de 8 toneladas foi arremessada e capotou no ar. A bateria antiaérea foi arrancada do anel. A explosão da munição, caixas com projéteis de pequeno calibre, adicionou fogo ao quadro. Fogo de artifício no meio do pântano. Traçantes amarelos e vermelhos voaram para todos os lados, picando desordenadamente os seus próprios. Na cabine pairava o cheiro pesado de pólvora queimada. O ventilador zumbia esforçado, não dando conta da fumaça. Os olhos lacrimejavam, a garganta arranhava. Mas a tripulação trabalhava precisa como relógio. Faltam 2, constatou Ryabov. Olhou para os nichos vazios. Alto-explosivos. Finalizamos, disse Smirnov rigidamente. Lá, na orla da floresta. Vejo oficiais. Tentam reunir o pessoal. Não deixá-los ir. Era a matemática da guerra. Se os deixássemos sair agora, reagrupariam-se. Informariam nossa posição. Chamariam a aviação. Cada alemão sobrevivente é uma ameaça potencial para nossos tanques que vêm atrás de nós, a uns 20 quilômetros a leste. Devíamos zerar essa ameaça aqui e agora. O quarto tiro caiu longo, ceifando o arbusto nas costas dos que fugiam. Os estilhaços bateram nas costas. O pânico aumentou. As pessoas abandonavam feridos, largavam armas, atiravam-se na água tentando atravessar o lago transbordado a nado.
Mas nadar de sobretudo e botas é atividade para suicidas. A água puxava-os para o fundo mais eficazmente que qualquer redemoinho. "O último!" gritou Ryabov. Ele levantou o projétil como uma relíquia sagrada. Era o acorde final. 48 quilos que colocariam o ponto final na história daquela batalha. Smirnov buscava um alvo digno. Atirar em indivíduos isolados é desperdício. Ele buscava o centro de massa. E encontrou. Os restos da coluna aglomeraram-se numa elevação onde antes havia um celeiro. Agora do celeiro restavam apenas paredes, mas davam ilusão de abrigo. Juntaram-se ali umas 50 pessoas. Achavam que as paredes as salvariam. Não sabiam que 152 milímetros não notam a alvenaria de tijolo e meio. Na construção, sob a borda da fundação, autoexplosivo, comandou Smirnov. Na construção, respondeu Volkov. Ele apontou a cruz para o vão escuro, onde sombras passavam. Adeus, sussurrou Petrov, olhando em seu visor. Tiro. O estojo voou tinindo para o chão. O projétil cravou na base da parede. A explosão transformou a velha construção em poeira. O telhado desabou, soterrando quem buscava a salvação. Uma nuvem de pó de tijolo e fumaça preta cobriu o morro. Nada mais se mexia lá. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rugido dos motores cessou. Os gritos calaram. Apenas o barulho da água e o zumbido nos ouvidos. Gastamos a munição. 5 projéteis. 5 batidas do coração daquela máquina de aço. Resultado? Barragem destruída. Técnica inundada. Companhia inimiga dispersa e parcialmente destruída. Fizemos nosso trabalho. Sem gritos heróicos de urrá, sem bandeira sobre o Reichstag. Apenas trabalho sujo e pesado, de descarte de força inimiga. Cessar. Smirnov recostou-se no assento. Tirou a cigarreira. Suas mãos tremiam levemente, mas era tremor de descarga de tensão, não de medo. Petrov, desligue. Escutemos. O diesel silenciou. E novamente o silêncio do pântano bielorrusso caiu sobre nós. Mas agora esse silêncio era diferente. Era silêncio de cemitério. Na neblina, que começava a dissipar-se lentamente, surgiam os contornos do que havíamos feito. Canos de armas apontando da água lembravam cruzes de túmulos. A terra revirada fumegava. O cheiro de queimado sobrepunha-se ao cheiro de limo. Estávamos sentados dentro do autopropulsado esfriando, surdos, cansados, vazios. Estávamos vivos, e esse era o único saldo que importava naquele momento. O engenheiro Smirnov olhou para as próprias mãos. Estavam pretas de fuligem, mãos de criador que hoje se tornaram um instrumento de destruição absoluta. Mas ele não sentia culpa, sentia apenas fadiga do metal e o peso do dever cumprido. A neblina, que fora nossa aliada e maldição nas últimas 2 horas, finalmente capitulou diante das leis da termodinâmica. O sol, rompendo a nebulosidade baixa, começou a evaporar a umidade, levantando-a em colunas brancas para o céu. Diante de nossos olhos, abriu-se um panorama digno do pincel de um surrealista louco, pintando com óleo combustível sobre lama. Não era um campo de batalha no sentido habitual. Era local de uma catástrofe tecnológica, provocada por uma decisão de engenharia. O silêncio que caiu sobre o pântano era mais pesado que o estrondo. Era um silêncio morto, viscoso, quebrado apenas pelo marulhar da água escorrendo para novos leitos e raros estalos de metal esfriando. A coluna alemã deixou de existir como força organizada. No lugar da estrada de troncos, onde há pouco rugiam motores Maybach e tilintavam lagartas, agora estendia-se uma maçaroca suja de troncos, lodo e ferro retorcido. 2 tanques pesados Tiger, orgulho do Terceiro Reich, jaziam de lado, metade submersos no ateleiro. Lembravam baleias mortas jogadas à praia pela tempestade. Seus canhões temíveis, calibre 88 mm, enterraram-se impotentes na lama. A água lavou deles não apenas a camuflagem, mas também a aura de invencibilidade,
transformando-os em montes de sucata cara, pesando 57 toneladas cada. As escotilhas abertas escureciam como órbitas vazias. As tripulações ou fugiram ou ficaram dentro, tornando-se parte do mundo subaquático dos pântanos bielorrussos. Caminhões e blindados estavam espalhados caoticamente, como brinquedos arremessados por uma criança caprichosa. Chassis virados, rodas arrancadas, laterais destroçadas. A água que jorrou da comporta rompida funcionou como prensa hidráulica, torcendo chassis e arrancando torres. Foi o triunfo da força informe da natureza sobre a geometria rigorosa da ordem alemã. A escotilha da torre do comandante do ISU-152 abriu-se com um suspiro metálico pesado. Ar fresco, cheirando a umidade e limo, invadiu a cabine, misturando-se com o acre queimado dos gases de pólvora e o cheiro de corpos suados. Saímos para fora lentamente, como mineiros após o turno na mina. As pernas estavam dormentes, nos ouvidos havia um zumbido contínuo, consequência da concussão pelos próprios disparos. Os rostos estavam pretos de fuligem, os olhos vermelhos de tensão. Smirnov subiu na blindagem primeiro. Não desceu ao chão. Sentou-se na borda da cabine, balançando as pernas em botas pesadas, e pegou um cigarro de papel. Suas mãos, sujas de graxa, finalmente pararam de tremer. Riscou um fósforo. A chama brilhou forte, iluminando contra o fundo de aço cinza. O comandante tragou fundo, soltando um fio de fumaça para o céu limpo. Ele não olhava para os cadáveres. Não olhava para os tanques abatidos. Seu olhar estava fixo na comporta destruída. Lá, a 200 metros de nós, bocejava um buraco. Os pilares de concreto foram cortados pela raiz. Vergalhões apontavam para todos os lados, como nervos de um dente arrancado. Smirnov avaliava a qualidade da destruição. Como engenheiro, ele via não apenas uma cratera, mas um ponto de aplicação de força. O cálculo mostrou-se correto. Um projétil, lançado no nó vulnerável da estrutura, liberou a energia de 1 milhão de metros cúbicos de água. O coeficiente de eficiência daquele tiro tendia ao infinito. Nós, os outros membros da tripulação, saímos em seguida. Ryabov, o mecânico Petrov, o artilheiro Volkov. Estávamos em cima da blindagem da nossa máquina, olhando para a obra de nossas mãos. Ninguém sorria. Ninguém gritava "Urrá!". Por dentro estava vazio. A adrenalina queimou, deixando para trás apenas cansaço de chumbo e indiferença obtusa. Sobrevivemos. Era a única emoção para a qual tínhamos forças. Apenas ficamos ali, respirando, sentindo o vento secar as túnicas molhadas de suor. 10 minutos depois, do lado da floresta, ouviu-se barulho. Mas não era o zumbido alarmante de motores alemães. Era o ronco nativo, familiar, de diesels V2 e comandos secos em russo. Nossa infantaria. Reconhecimento da vanguarda. Eles saíram dos arbustos com cautela, armas em punho. Soldados em túnicas desbotadas, com submetralhadoras PPSH no peito. Esperavam combate, emboscada, resistência. Mas viram apenas um cemitério de técnica. Pararam, atordoados com a escala da destruição. Um jovem tenente, comandando o pelotão, baixou o binóculo. Ele olhava para os Tigers inundados, para a estrada destroçada, para os cadáveres de inimigos boiando na água. Depois desviou o olhar para o autopropulsado solitário parado nos arbustos. O ISU-152 parecia um monstro pré-histórico descansando após a caça. A lama nas laterais secou numa crosta. O cano da arma, ainda quente, olhava na direção das ruínas da comporta. Na blindagem, estavam sentadas 5 pessoas pretas de fuligem. O tenente aproximou-se, chapinhando as botas na lama líquida. Ele olhava para Smirnov com respeito indisfarçável e, parece, com medo. Para a infantaria, o que acontecera ali parecia milagre, como intervenção divina. Eles não viam fórmulas, viam o resultado. "Camarada capitão", o tenente gaguejou ao ver as patentes de Smirnov. Foi
Foram vocês que fizeram isso? Sozinhos? Smirnov virou lentamente a cabeça. Sacudiu a cinza do cigarro na blindagem. Em seu olhar não havia heroísmo. Havia o cansaço de um homem que acabara de terminar um turno pesado na fábrica. Nós, respondeu curto. Barreira de engenharia. Desmontagem realizada com sucesso. Mas ali tem uma companhia inteira. Tanques. O tenente abarcou o panorama da morte com a mão. Com o que vocês bateram neles? Cobriram com um batalhão? Aviação? Com 5 projéteis. Smirnov apagou a bituca na chapa de blindagem e com um peteleco mandou-a para o pântano. E com as leis da física, tenente. A hidrodinâmica é uma força terrível se souber onde apertar. Os soldados da infantaria vagavam entre a técnica abatida, recolhendo troféus. Olhavam para nossa máquina como para um ícone. Para eles, a guerra era ataque de baioneta, lama de trincheiras e bala perdida. Para nós, a guerra hoje se tornou uma equação. Nós a resolvemos. Provamos o teorema de que o intelecto combinado com o calibre 152 mm é capaz de parar uma avalanche de aço. Smirnov levantou-se. Bateu com a palma da mão na culatra do canhão que se projetava da cabine. Era um gesto de gratidão. Não a máquina, mas a ferramenta. Petrov, verifique o trem de rodagem. Precisamos sair. Combustível zero. Vamos esperar o tanqueiro ou reboque. Entendido verificar trem de rodagem, respondeu o mecânico, já abrindo a escotilha da transmissão. A vida voltava ao curso habitual. O heroísmo acabou, começou a rotina. Manutenção, abastecimento, reposição de munição. Amanhã haverá novo combate. Novas tarefas. Novas paredes de concreto e novos tanques alemães. Mas essa batalha ficará nos livros didáticos, se alguém tiver a ideia de anotá-la. Não como exemplo de bravura, mas como exemplo de cálculo frio. Essa é a essência da guerra do engenheiro. Você não corre gritando para as metralhadoras. Você olha para o mapa, avalia os desníveis, calcula a resistência dos materiais e encontra o ponto cujo impacto derrubará o sistema do inimigo. Hoje, esse ponto foi a velha comporta de concreto. Amanhã pode ser o pilar de uma ponte, a fundação de um prédio ou um depósito de gasolina. Estávamos sentados na blindagem, vendo o sol dissipar definitivamente a neblina. O aço molhado das máquinas mortas brilhava, as crateras escureciam, e Smirnov já pegava o mapa. Ele não vivia o combate passado, já procurava a próxima posição. Porque a guerra é trabalho, trabalho pesado, sujo e sangrento da mente e dos mecanismos. E enquanto tivermos projéteis e cabeça sobre os ombros, executaremos esse trabalho. Um tiro, uma catástrofe. Eficiência com a qual é impossível discutir.